Essa é a nossa oração, Jesus. Faz isso, nos limpa, nos faz brilhar para Ti, resplandece a chama do nosso primeiro amor. Faz-nos, Senhor, ter um coração aquecido pela Tua palavra. É isso que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Tão bom estar aqui. E hoje estava comentando com os pastores ali, que coisa linda. Eu não sei como foi que você conseguiu chegar e estacionar, porque o culto das 4 horas estava completamente lotado. E eu digo, meu Deus, não vai dar para o povo chegar. A gente teve 3 cultos muito cheios. Deus está, de fato, nos abençoando muito aqui na igreja. E é o ano da oração. E porque é o ano da oração, vocês vão ver na prática muitas coisas. A gente quer orar mais com você. E hoje começa uma série de oração, que vai ser hoje, no domingo que vem, e no outro domingo, dias 10 e 17, aqui no culto da noite, também no culto da tarde, a gente vai fazer uma série sobre oração. Hoje também fizemos pela manhã e à tarde, vamos fazer à noite orações individuais. Você não vai sair daqui. Se você estiver precisando de uma oração, quando terminar o culto, nós vamos ter uma equipe aqui para orar por você. Porque nós sabemos que quanto mais nós oramos, mais dependente de Deus nós somos. E quando a gente depende do Senhor, a gente depende em quem manda em tudo. Então a nossa vida é muito melhor. E como líder de igreja, a gente se preocupa muito com jargões que a gente acaba aprendendo, vocabulários. Você passa pelos corredores dessa igreja, dos cursilhos, dos eventos, e a gente sempre ouve muito aquela história de vamos orar, vou orar, vamos pedir oração. Aí tinha uma época que a gente ia para a reunião de oração, onde se pregava a palavra, se conversava, mas não se orava. Em tudo era vamos orar. Pastor, você ora, alguém ora, mas na prática ninguém orava. E a gente quer esse ano orar. E a gente quer animar você a orar também. Amém? Mas a gente sabe que é bem difícil. Especialmente para quem está começando na fé, orar não é fácil. É mais fácil transferir a oração. É mais fácil você pedir para alguém orar por você. É mais fácil você pedir que o pastor ore por você. É difícil porque a oração é um relacionamento com quem a gente não vê com os olhos naturais. Então, quando eu estou conversando com os meus amigos, eu passaria 4, 6, 10 dias conversando, e não iria ver dificuldade nisso, porque meus olhos estão vendo, eu ouço, eu falo, eu me relaciono. E quando os nossos olhos naturais não veem a Deus, a gente então tem uma dificuldade, porque a gente primeiro acha que está falando para ninguém, a gente não ouve nada de volta. Então, a gente fica achando que tem alguma coisa errada. Mas quanto mais você ora, mais você ouve. E quanto mais você ora, mais você descobre que oração não é sobre falar e nem mesmo sobre ouvir. Oração é sobre se relacionar. Quando você tem muita intimidade, como eu tenho com Paula, minha esposa, e olha que eu sou um camarada que gosta de falar, viu? Eu falo. E às vezes eu escuto. Mas, independente de eu falar ou ouvir, o que eu gosto mesmo é estar na presença dela. A gente pode não falar nada por horas e horas, mas estarmos juntos é o que importa. E hoje, nessa primeira mensagem da série sobre oração, eu queria falar sobre isso, que a oração é mais do que você só falar, e é mais do que você ouvir, é você estar na presença de Deus. Quando eu era pastor lá na Trindade, nos obrigavam a dar um título para o sermão. Toda vez que eu chegava para pregar, o rapaz vinha dizendo qual é o título para eu botar no YouTube. E eu sempre me irritei muito com isso, porque eu não gosto de dar título. Então aqui, graças a Deus, ninguém me aperreia, não tem título, só tem o texto. Mas lá tinha esse negócio. E hoje, se eu estivesse na Trindade, hoje tinha um título para o sermão. Porque a série diz que hoje seria a oração modelo. Me deram um título. O reverendo Igor disse assim, você vai pregar sobre a oração modelo. Mas aí eu descobri que se eu fosse dar um título para esse sermão, ele seria a relação modelo. Porque oração é sobre relacionamento, mais do que um texto que você fale ou que você ouve. Amém? No Antigo Testamento tem tantos textos lindos sobre oração. Jeremias 33, 3 vai dizer assim, clama a mim e eu responder-te-ei. Deus e o seu povo, Deus dizendo, fala comigo, clama, eu vou responder, eu quero me relacionar com você. O salmista no Salmo 116 vai dizer, eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e se inclina
para me ouvir. Não é lindo você ter essa cena de Deus se inclinando para lhe ouvir? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que a gente deve orar sem cessar. E Jesus, que é o nosso modelo maior, não parava de orar, orava o tempo todo. Inclusive, tinha hora que ele dizia: Pai, eu estou orando em voz alta para o povo ver e aprender. Porque Jesus, que é Deus, orava ao Pai o tempo todo. Então nós vamos entrar agora no texto bíblico da oração modelo, da oração do Pai Nosso, que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, a oração da unidade. Mas antes disso, tem duas coisas que eu quero fazer. A primeira é essa, é que eu não quero ensinar você sobre o Pai Nosso, destrinchar um pouquinho algumas coisas, não vai dar tempo de falar muita coisa, mas algumas coisas importantes. Eu não quero fazer isso para que você passe a usar essa oração achando que é só isso você falar, porque não tem a ver com isso. É muito mais um relacionamento de intimidade com Deus. E a segunda coisa que eu quero fazer é exatamente o que Jesus fez. Antes de Jesus ensinar a oração modelo, ele desconstruiu, ele desensinou alguns conceitos que os discípulos tinham equivocados no tempo deles e que também podem nos ajudar no nosso tempo. Fiz questão de pedir que o texto que fosse lido fosse um pouquinho maior do que o texto do Pai Nosso. Eu peguei do começo um pouquinho, acho que a partir do 5 nós lemos, porque Jesus vai desconstruir, primeiro dizendo assim: quando vocês forem orar, não orem para aparecer, não orem para os outros verem. E por que Jesus estava ensinando assim? Porque lá em Israel, naquela época, existiam religiosos de vários partidos, os fariseus, os saduceus, mas eu acho que Jesus estava muito em mente os fariseus, que oravam com muita pompa, muita circunstância, ficavam em pé nas praças, com roupas, para que as pessoas vissem as suas orações. E aí Jesus já começa dizendo assim: quando você for orar, não precisa disso tudo, porque oração é um relacionamento, não precisa ninguém ver que você está orando. E ele continua dizendo: quando você for orar, ore sem restrições, ore em intimidade, fale tudo. Ele diz assim: vá para o seu quarto que está em secreto, e o seu pai que está em secreto vai ouvir a sua oração e vai se relacionar com você. Então, é sobre um lugar, o texto no grego, quando é escrita essa palavra, o secreto, é o lugar mais privado da casa. Naquela época as casas eram muito comunitárias, não tinha essa privacidade que aqui tem hoje de ter 2, 3 quartos e um banheiro. Naquela época não era assim, mas normalmente se tinha um lugarzinho nas casas, nas comunidades, que era um lugar mais privado. Jesus está dizendo: entra naquele lugar secreto, mais privado que você tenha, para você estar em intimidade na presença do seu Pai. E aí veja que interessante, antes de ensinar a oração modelo, que os discípulos queriam que ele ensinasse, lá em Lucas capítulo 11, que é o texto relativo, na versão de Lucas, Lucas registra que os discípulos pediram: ensina-nos a orar. E aí Jesus diz: vós orareis assim. Aqui em Mateus, ele não registra esse pedido, ele registra esses princípios aqui no Sermão do Monte. E é muito engraçado que Jesus, antes de dizer vós orareis assim, e diz o texto, antes ele diz assim: mas não usem de vãs repetições. Ou seja, não adianta eu lhe dar um texto para que você fique repetindo o texto, porque, repita-se, não é sobre um texto, não é sobre uma palavra mágica, não é sobre aquilo que você precisa dizer, é muito mais sobre um relacionamento. Imagine se eu chego para o meu pai, que eu amo muito, e todas as vezes que eu vá pedir uma coisa a ele, eu venha com o mesmo texto, não precisa ser assim. Não precisa você usar de vã repetição. E a vã repetição não é condenando o Pai Nosso que nós oramos aqui todo domingo, vamos orar hoje de novo, porque essa foi a oração que Jesus nos ensinou. É condenando o sentimento, o sentido que as pessoas dão de que eu repito aquelas palavras e aquelas palavras têm poder. As pessoas rezam e oram como se houvesse uma mágica numa determinada palavra ou num determinado texto, e é isso que Jesus está dizendo que a gente não deve fazer. Tem muito menos a ver com o ritual e muito mais a ver com o relacionamento. Amém? É sobre intimidade hoje. Então eu tenho aqui algumas coisinhas antes de entrar no versículo por versículo. Primeiro, o Pai Nosso, ele é dividido em duas partes. Primeira parte, o versículo 9 e o 10. Segunda parte, os versículos 11, 12 e 13. A primeira parte tem a ver com Deus.
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É tudo sobre ele. A segunda parte é sobre nós, o pão nosso, as dívidas nossas, as tentações nossas. Então, o texto sugerido por Jesus começa com a grandeza de Deus e depois vem as nossas necessidades. Amém? Se a gente tivesse tempo, se aqui não fosse um sermão, se aqui fosse uma aula de EBD, se aqui fosse uma aula, não ia dar nem tempo para a gente fazer palavra por palavra, porque cada palavrinha dá um sermão específico. Mas eu não vim aqui hoje para ser professoral e ensinar a você muitas palavras e muitos detalhes. Essa é uma mensagem que é muito mais para o seu coração do que para a sua mente. Essa é uma mensagem para animar você a conhecer os princípios que vão regular a sua vida de relacionamento com Deus, aqui e na sua casa, e no seu carro, e aonde você estiver. Amém? Mas algumas palavrinhas vale a pena a gente ressaltar. E a primeira delas está logo no versículo 9, Jesus diz, portanto, vós orareis assim, Pai. Pai, mal traduzido, porque aqui a palavra é paizinho, é Abba. Aqui é Jesus começando a oração, mostrando toda a intimidade que ele tem com o Pai. É na hora que você vai conversar com alguém que você tem um relacionamento, você vai falar com carinho, com intimidade, paizinho. E não é nessa oração que Jesus chama o Pai de Abba. Em várias outras no Evangelho, Abba é a expressão que Jesus usa. Paizinho, Pai querido. Você vê a intimidade, essa é uma expressão aramaica que Jesus usava para chamar. Inédita, porque nenhum religioso chamava Deus dessa forma, mas ele era o Filho de Deus e ele ensinou a gente a fazer isso também. E não é para qualquer um, viu? Porque o texto do Evangelho de João diz que é um privilégio de quem crê chamar Jesus, chamar Deus de Abba ou de Paizinho. O João diz assim, Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. O poder de serem chamados filhos. Nós temos o privilégio e a alegria, porque cremos, de poder chamar o Pai, como Jesus chamava, de Abba, Paizinho. E não é só Abba, é Pai Nosso, Paizinho Nosso, que implica numa vivência comunitária. O Deus é trino, em comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vivemos em comunidade também, então o Pai é nosso, e o pão é nosso, e as dívidas são nossas. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, mais ou menos, vou repetir, vocês vão fazer de conta que já... Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio, eu estarei entre. Tem a ver com chamar de Deus de Pai e viver essa relação em comunidade, onde Deus habita no meio do seu povo. Agora, quem chama Deus de Pai, não escolhe irmão. E eu vou repetir essa frase. Quem chama Deus de Pai, não escolhe irmão. Vocês estão rindo por quê? Eu fiquei nervoso, eu achei que eu tinha feito alguma coisa errada. Porque eu preguei isso de tarde e ninguém riu. Mas eu digo isso porque tem muita gente querendo escolher irmão. Eu só sou irmão dessa igreja engomadinha. Se a igreja for pobre, eu não chamo de irmão. Ou se a igreja for barulhenta, eu também não chamo, não. Eu sou barulhento, viu? Oh, é um aleluia ali de João Neto, pelo menos. Se for de um jeito, não é irmão, só é irmão se for de classe média alta, ou só é irmão se crê desse jeito, ou só foi... Não, quem chama Deus de Pai entende que nós somos corpo, Ele é o cabeça, nós não escolhemos os irmãos, e isso é muito importante, essa dimensão. Agora vê que bacana, Abba, nosso, que está no céu, isso é para enlouquecer porque Ele é ao mesmo tempo Paizinho, Abba, da intimidade, mas ao mesmo tempo, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que está no céu e governa tudo. Então vai ter hora que a sua oração é Abba, Paizinho, vai ter hora que é meu Senhor, meu Rei, meu Deus.
Tem hora na sua vida que você vai ter o que a gente chama de imanência, Deus presente aqui. A sua veste enche o templo. Mas também vai ter hora que você vai precisar olhar para Deus com a sua transcendência. Ele habita nas alturas. E é importante você saber distinguir isso no relacionamento, porque eu amo muito o meu pai e a minha mãe. Minha mãe está inclusive ali, que eu vi ali em algum lugar por ali, que eu falei com ela já. Mas imagina, eu chamo mãe de manhinha, de mãe, e eu tenho intimidade, eu tenho uma relação muito boa com ela, mas tem hora que ela é minha mãe. Aí tem hora que eu tenho que chamar ela de senhora. E quando ela me chama de Ivan Rocha, eu já sei que eu tenho que chamar ela de senhora. Quando vem Ivanzinho, eu já estou feliz, que pode vir um bolinho de pé de moleque, como ela me deu hoje de meio-dia. Agora, quando vem Ivan Rocha, já tem uma autoridade. Porque nos relacionamentos da gente é assim. E é uma relação a oração. Então vai ter oração Abba e vai ter oração Meu Senhor. Porque é paizinho, mas também Ele está nos céus. E tem que ter esse equilíbrio. Santificado seja o teu nome. Você não pode fazer Deus mais santo do que Ele é. Ele é 3 vezes santo, 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 santo. Então, quando nós oramos assim, o que é que a gente quer dizer? A gente está dizendo, Senhor, torna visível a tua santidade por meio de mim. Que a minha vida te honre. Porque nesse mesmo sermão, no capítulo 5, Mateus registra que Jesus diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Faz com que a minha vida fale da tua santidade, Senhor. Amém? Versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E Dom Ximenes estava ali dizendo a mim agora, quando ele viu o texto que ia ser pregado, ele disse que essa é a oração das orações. Elizabeth Elliot que dizia isso, não é, bispo? Ele estava me dizendo. Quem ora, faça-se a tua vontade e venha o teu reino, ora, mas também se submete. Não dá para darmos as mãos aqui hoje e orar, venha o teu reino e faça essa sua vontade, quando eu quero que a minha vontade seja superior de Deus. Quando eu quero agradar mais aos meus amigos do que a Deus. Quando eu quero agradar mais a qualquer outra pessoa que não seja Deus. E você tem todo o direito de ter vontade. Eu tenho vontade. Jesus tinha vontade. E no Getsemane, a vontade de Jesus era: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se Jesus disse isso, Cristiano pode dizer também. Eu posso dizer também: Senhor, a minha vontade é que isso aconteça, que isso não aconteça. Eu tenho todo o direito de orar, eu tenho o direito de chorar, eu tenho o direito de clamar, pedindo a Deus as coisas. Mas no final, já que é uma relação e não é um texto decorado, em qualquer relação, em qualquer oração que você estiver fazendo, privada, sozinho, com a sua esposa ou em comunidade, em alguma hora você vai dizer: mas seja feita a tua vontade. Isso é a coisa mais linda do mundo. Porque, meus amigos, quando você clama e coloca diante de Deus as suas súplicas, quando você ora pelo seu milagre, quando você ora pelo aquilo que você quer, mas quando no final você diz assim: mas faça-se a tua vontade, aquela oração é uma oração feita ao Pai, mas muda o seu coração. O seu coração é completamente transformado quando você ora, porque você vai enfrentar o que a vida vai lhe entregar de forma completamente diferente. Você vai discernir que a vontade de Deus para você pode não ser aquela que você quer, mas você vai entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu quero pregar para uma igreja, eu quero que a Catedral da Reconciliação e todo mundo para onde esse sermão chegar online, eu quero que vocês sejam cristãos maduros para fazerem orações que estejam alinhadas com a vontade de Deus, e você só vai fazer essa oração quando você conhecer a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus e a sua vida de oração vai mudar, porque você vai se alinhar com a vontade de Deus. Eu de tarde me lembrei de uma coisa, eu vou repetir agora. Eu tinha uma madrinha, Stella Cox. A filha dela estava até comigo agora no culto das 4. Muitos de vocês conheceram ela. E eu e tia Stella, a gente viveu uma experiência que eu conto, pô, pensa que é mentira, mas é verdade, e eu tenho muitas testemunhas. Estávamos numa vigília, num seminário de vida no Espírito Santo, e a gente bota uma caixinha, feito essa que tem aqui, de pedidos de oração. E em um momento lá, a gente vai na vigília e abre as caixinhas e fica lendo os pedidos e orando. Então, Estela pegava e dava um papel para mim, outro para ela, outro para fulano, outro para cicrano. Aí a gente lia em voz alta e orava, e lia e orava.
Para minha surpresa e susto, abrimos um papelzinho de uma moça que estava fazendo seminário e que depositou o pedido de oração na caixinha de oração, e o pedido de oração era assim: eu sou amante de um rapaz casado, orem para ele separar da mulher e ficar comigo. A gente ri porque é uma cara de pau muito grande, né? Mas isso revela o quê? Ela escreveu isso e pediu oração. O que é que revela? Um completo desconhecimento de para quem ela estava pedindo, para quem ela estava orando. O nosso povo brasileiro, o mundo todo é assim, mas eu estou no Brasil, eu conheço o nosso povo, nós somos muito místicos. Nós somos muito mágicos. A gente ora, e se não funcionar aqui, a gente vai para um terreiro de umbanda, e a gente vai para um centro espírita. E se não funcionar lá, a gente bota uma pirâmide, bota um gnomo. A gente faz qualquer negócio, porque o que a gente quer é uma barganha, a gente quer uma mágica, a gente quer algo que Deus possa fazer pelas mãos dele, mas não é sobre isso a vida de oração. A vida de oração não é uma vida de barganha, nem muito menos aquilo que Deus pode fazer por mim e por você. A vida de oração que Jesus está propondo na oração modelo é uma vida de relacionamento, onde a gente diz: faça-se a tua vontade. Eu quero conhecer a tua vontade e eu quero mudar a minha vontade para se alinhar à tua vontade. Essa é a oração modelo, é assim que a gente vai seguir. E aí depois começa agora a parte que vem da gente. A gente falou da grandeza de Deus, da vontade de Deus. Aí agora começa: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Esse versículo dava uma série de sermões só nesse versículo. Porque além dele pedir a provisão do pão, do sustento, do salário, do dinheiro para a gente pagar as contas e viver uma vida digna, que todos nós temos todo o direito de pedir isso, e nós pedimos. Mas esse verso fala de outras duas coisas lindas, que além da provisão, fala da ansiedade e da desigualdade social. Ansiedade, porque tem muita gente que não pede o pão nosso de cada dia, pede o pão de cada semana, o pão de cada mês, o pão de cada ano, o pão de até eu morrer eu vou ter pão. Me dê hoje o pão da minha vida inteira. E aí não tem como não viver com ansiedade, não tem como não ficar com medo de perder o emprego, ficar com medo de não ter o contrato, de ficar com medo de não ter aquela... Eu vou viver em ansiedade, eu vou viver com medo, porque eu tenho pedido o pão para sempre. Mas não é esse o ensino de Jesus. Jesus disse: vá orar e peça o pão do dia, porque basta cada dia o seu próprio mal. Jesus não está querendo que você não tenha uma segurança e não seja previdente. Claro que você deve juntar e ser previdente, cuidar da sua aposentadoria. Não é isso. O que Jesus está dizendo é: eu quero livrar você do medo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você tiver medo de perdê-lo, você não tem nada, porque você vai ter o dinheiro para provisão, mas não vai nem curtir, porque você vai estar com medo, com ansiedade, com crise, com doença psicossomática, você vai estar sem conseguir dormir, você vai acabar seu casamento ou a relação com seus filhos, porque aquele dinheiro é o mais importante. Deus está dizendo: peça-o do dia e vá dormir em paz. Peça-o do dia e vá dormir em paz. Amém? Mas o pão do dia também é nosso. Não é o pão do dia que é só meu. Não dá para orarmos pedindo pão e eu ter pão e quem está do meu lado não tem pão. Porque eu também não consigo dormir. E você também não deveria conseguir dormir. Porque Jesus nos ensinou a orar o pão nosso. Então nós temos que orar pela nossa provisão e pela provisão de quem está ao nosso lado. Nós vivemos num país muito desigual. Muito desigual. Como é que cabe uma igreja cheia como essa, com ar-condicionado, com uma banda tão boa, e a gente vê tanta gente passando fome? É por isso que nós temos um ministério Reconciliar, e a gente está tão envolvido nele, porque a gente não consegue dormir sabendo que alguém não tem. Tem uma campanha que a gente vai dizer no fim do culto, não vou antecipar muito, mas tem alguém que precisa de construir uma casa, e a gente fez um orçamento, deu 3.000 e poucos reais a casa. E aí, Natália ligou para mim, Zé de Paulo: Ivan, tu pode fazer essa campanha? Eu disse: claro que posso, domingo a gente vai pedir. Mas se não chegar a igreja paga, eu digo: a igreja paga, mas vai chegar, porque não é possível que em 3 cultos lotados a gente não consiga levantar 3.500 reais para levantar uma casa de quem não tem para deitar, enquanto a gente tem muito mais do que isso. E a preocupação do Ministério Reconciliar é com essa casa, é com a comida, é com geração de renda, é com cursos profissionalizantes, para a gente dar dignidade a todo mundo, porque nós não vamos conseguir dormir orando aqui. O pão nosso da Recon nos dá hoje,
a gente ora o pão nosso da comunidade toda, do nosso entorno. E quando a gente resolvesse isso, era a cidade, é o estado, é o país, é o mundo, é todo o povo de Deus espalhado pela terra, e aquele povo que nem vive pela bandeira de Deus, a gente quer que tenha o pão também. Amém? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Lucas vai registrar no capítulo 11, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Os irmãos católicos preferem essa versão, dá no mesmo. A versão que tem dívida em Mateus, porque Mateus era cobrador de imposto, lidava com dinheiro. Então, para ele, fazia mais sentido registrar esse ensino, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E essa é uma petição que nós fazemos com promessa. Não dá para você pedir perdão a Deus num tempo de confissão, como a gente teve agora, se você não perdoa. Perdoa, Senhor, porque nós não somos perfeitos, porque nós não te amamos com todo o nosso coração. Perdoa porque a gente é incoerente, porque a gente não conhece a Tua palavra como deveria conhecer, e tantas outras coisas que a gente pede perdão a Deus. Mas as pessoas que nos devem, as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos chateiam, a gente segura, retém o perdão. E vem a palavra do Senhor para mim e para você, para dizer, não retenha o perdão, para que você não tenha o perdão retido a você. Não dá para sermos uma igreja que não perdoa, uma igreja que só cobra. Eu só cobro do meu marido e não perdoo, só cobro do meu filho e não perdoo, só cobro do meu pai e não perdoo, da minha mãe, do meu chefe, do governador, do pastor. Eu vivo uma vida de murmurar, vivo uma vida de cobrar dos outros, vivo uma vida de olhar para o outro, para o que ele me deve e como ele deveria me tratar. E eu quero dizer a você aqui algo muito sério. Pastor, eu fui ofendido, eu fui rejeitado, não me trataram bem. Perdão, meu irmão e minha irmã, por quem não lhe tratou bem, se for eu, perdão 2 vezes, porque você pode ter sido rejeitado, pode ter sido tratado mal. Mas se você não tem um coração perdoador, você vai ficar aqui e não vai ver bênçãos que Deus quer entregar a você. Porque tem pessoas que só entram aqui e nessa comunidade, numa academia, num clube, aonde for, só para consumir aquilo que elas acham que elas devem ter, mas não dão nada a ninguém. Tem gente que entra aqui para ouvir boa música, ouvir uma boa mensagem, para orar o Pai Nosso de mãos dadas, participar da Eucaristia, mas não dá um dia de serviço a ninguém. E se a gente não lhe receber com um sorriso, vai sair dizendo, pô, ninguém me deu um sorriso, mas não dá um sorriso para ninguém. Ah, mas eu fui para o hospital e ninguém me visitou, mas não visitou ninguém no hospital. Veja, perdoe a gente, perdoe o seu companheiro que está do seu lado, perdoe a igreja, perdoe o bispo, perdoe todo mundo, mas mais do que perdoar, você perdoa e seja para alguém aquilo que alguém não foi para você. Porque Jesus, ele foi cuspido, ele foi atacado, ele foi crucificado, ele foi torturado. E por que é que eu vou ter um tratamento melhor do que o mestre teve? Eu amo vocês e eu não tenho nada do que reclamar, porque aqui eu só recebo amor e carinho, de verdade. Eu tenho 0 para reclamar da Catedral da Reconciliação. Mas se vocês não me tratassem bem, se vocês me julgassem mal, se vocês só falassem mal de mim, eu sei que alguns falam, mas se só chegasse no meu pé do ouvido isso, eu não teria o direito de viver murmurando, porque a palavra de Deus diz que eu serei bem-aventurado se eu for perseguido pelo Evangelho. Você está entendendo que eu não quero cobrar de você, eu tenho a obrigação de perdoar você, e a todos quantos podem fazer alguma coisa para mim. E aí eu chego diante do Pai e digo, Pai, perdoa os meus erros, porque eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Em vez de viver cobrando, viva perdoando, e você vai viver em muito mais paz. Como eu queria continuar nesse tema, Jesus, mas não vou não. Vamos para frente. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Dizem que foi Lutero, eu não tenho certeza, porque na internet tem tanta coisa, que disse a seguinte frase: não podemos impedir que um pássaro voe sobre nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça ninho. Você não vai poder impedir a tentação de vir. Jesus não ensinou dizendo que eu não seja tentado, porque Ele foi tentado. Eu vou ser tentado, você vai ser tentado. Tem gente que está sofrendo tentação agora, enquanto está aí no banco. Pensamentos que chegam, ideias que chegam, sentimentos que não queriam sentir.
Tem gente que olha para mim, acha que só acontece com você, diz, mas pastor, é muito difícil, a tentação é muito grande, e eu digo, junte-se ao clube. Isso vale para todo mundo, porque valeu para Jesus, que foi tentado pelo diabo. Mas Jesus não nos ensina a achar que não vai vir tentação. Ele diz assim, não nos deixes cair nela. Eu vou ter tentação, mas não nos deixes cair nela. Como é que eu não caio em tentação? Quando eu conheço a palavra. Porque o diabo disse, se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão, na tentação. E aí Jesus, que era a palavra, disse, está escrito, nem só de pão vive o homem. Quando o está escrito está na sua boca, você é livre da tentação. Todas as vezes que um pensamento vier, que um sentimento vier, que você acha que vai ser maior do que você, porque as pessoas dizem, isso é maior do que eu digo, não é. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Deus é maior do que isso. Pastor, você não sabe, isso é maior do que eu. Não, Deus é maior do que isso. Mas você precisa ter o está escrito na sua boca. Você precisa dizer assim, assim diz a palavra de Deus. E aí você vence as tentações. E o texto diz, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E deixa eu dizer uma coisa que o povo não gosta de ouvir, sobretudo gente chique. Gente chique não gosta de ouvir isso. Mas você é chique, vai ouvir assim mesmo. Livra-nos do mal, não é livra-nos do mal que pode acontecer comigo, livra-nos do acidente, livra-nos do esporte ganhar do Santo, eu não sei essas coisas, não é livra-nos do mal, é livra-nos do maligno, livra-nos de Satanás. Livra-nos do diabo, que é o inimigo das nossas almas. Gente chique não gosta que a gente fale em diabo, mas a Bíblia fala do diabo. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele quer destruir você. Ele é que coloca esses pensamentos, ele é que coloca esses sentimentos, ele que coloca aquela pessoa que você acha que deve mais atenção a ela do que ao próprio Deus. Ele é que faz tudo o que for possível ao alcance dele para que você não perdoe ninguém e fique preso numa amargura, preso numa raiz. É o inimigo que faz todas essas coisas. E Jesus diz assim, ore desse jeito, não me deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do maligno. Ore assim. Não ache que isso aqui é um culto de autoajuda, não ache que esta palavra é uma palavra de um pensamento positivo, ou que eu vou lhe dar dicas do que você pode fazer para vencer na vida. Não, eu estou pregando a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que quem vence o mal é o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. Então, se você não orar assim, você não vai entender que a sua vida inteira é uma batalha espiritual. A sua vida inteira é a luta contra o bem e o mal. A sua vida inteira é alguém querendo destruir você e Deus querendo lhe dar vida abundante. Quando você começa a orar, livra-nos do mal, você entra em batalha espiritual o tempo todo, mas a notícia boa é que Jesus é vencedor. E a gente canta aqui, nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh e Ele vai prover. Amém? Tanta coisa eu podia dizer aqui da oração modelo, mas eu fiquei preparando desde que o reverendo Igor disse, não, vamos fazer essa série, e você vai abrir a série, e o seu tema é esse, que minha cabeça está pensando, e eu querendo preparar uma aula de escola dominical, eu querendo tanta coisa linda para dizer de teologia desse texto, mas eu fiquei pegando o meu pé e disse, não, é um sermão, é uma mensagem, eu não quero pregar para a cabeça deles, eu quero pregar para o coração deles, eu não quero ensinar sobre o Pai Nosso, para que eles, quando forem orar o Pai Nosso, conhecer o Pai, eu quero ensinar sobre relacionamento contigo, eu quero ensinar sobre intimidade contigo. Essa oração modelo é só princípios que vão nortear todas as orações que eles vão fazer durante o dia em todos os lugares, princípios que vão nortear toda a relação que eles vão ter com Deus. O foco da oração é todo no começo em Deus. Nunca comece a orar pedindo as coisas por você. Comece a orar focando em Deus. Fale da grandeza de Deus. Fale como Ele é bom. Fale como Ele é lindo. Fale como Ele restaurou você. Fale das coisas boas. E aí depois você vai para a segunda parte, tem todo o direito de pedir seu pão, de pedir sua proteção, mas é um princípio para que você viva a sua vida em relacionamento. Amém? Que as orações de vocês tenham pitadas dos seguintes temperos: intimidade com equilíbrio e reverência. Que tenha o tempero da comunidade e da comunhão.
Bote nesse caldeirão de oração e de relacionamento o seu testemunho de santidade que glorifica a Deus. Aí bote nesse caldeirão adoração. Depois bote nesse caldeirão solidariedade, para você não ficar só orando por você, pelo seu filho, pela sua família. Ore por quem está do seu lado, pelo pão dele também, pela família dele também. E aí nesse caldeirão de oração, quando você estiver orando, você bote nesse caldeirão a necessidade que você tem de perdoar. E comece a lembrar quem você precisa perdoar. Quem lhe tratou mal, quem lhe fez mal. E aí nessa oração que você está em relação, pedindo, adorando, e o seu coração se transformando, e você já perdoando. E aí você bota uma humildade e termina esse caldeirão da oração com toda a confiança do mundo, porque a palavra de Deus diz que nós nos achegamos a Ele confiantes pelo sangue de Jesus. A sua meta é se relacionar com Deus assim. Eu vou terminar contando uma história que me pegou essa semana. Eu orava, mandava mensagens para alguns amigos. Pessoal, eu vou orar, ou que digo, eu vou pregar sobre o Pai Nosso no domingo, me ajudem. E aí, o reverendo Marcondes manda um texto, Lília manda um texto, Paulinha, e aí Paulinho e Uli, dando pitaco no meu sermão, que eu adoro. E eu pesquisando, eu dizia, mas eu queria tanto terminar, para eles esquecerem do texto do Pai Nosso e lembrarem da relação de oração. E aí me encontrei com uma história linda. A história de um pastor que recebeu a ligação do membro dele, de uma moça que era membro da igreja dele. Esse pastor, eu queria que você fosse no hospital visitar meu pai. Meu pai está nas últimas, qualquer hora ele pode partir. E eu preguei para ele e ele se converteu, pastor. Meu pai é cristão e ele está lá no hospital. Mas vá lá, orar com ele, levar a Eucaristia para ele não pode sair do hospital. E o pastor disse, claro que eu vou. Marcou a hora e foi. E quando o pastor chegou no hospital, viu aquele homem no leito e do lado tinha uma cadeira. Aí o pastor se apresentou, fulano, tudo bom? Meu nome é pastor Cicrano, sua filha pediu para eu vir aqui. Ela disse que o senhor entregou a vida a Jesus e eu vim orar pelo senhor, vim lhe entregar a Eucaristia. Aí ele, ô pastor, seja bem-vindo, muito bom que o senhor está aqui. Aí o pastor disse, eu já vi que tem até uma cadeirinha aí do lado que botaram para eu sentar. Aí ele riu e disse, ô pastor, não, essa cadeira não é para você, mas fica à vontade, pode vir sentar nela, mas ela não estava aqui pelo senhor não. É porque eu me converti agora, e a minha filha disse assim para mim, pai, ore. E eu dizia, filha, eu não sei orar. E ela disse, pai, orar é se relacionar com Deus. Você fala com Ele, Ele vai falar com você, ou então você não fala nada e nem Ele, mas você fica na presença dEle. E eu não consegui fazer isso, pastor. Ela tentou me ensinar, mas eu não consegui. Aí ela disse, pai, mas vá tentando, é um exercício. E ele disse assim, vou ver. É como se ele tivesse sentado do seu lado. Aí ele teve essa ideia. Vou botar uma cadeira aqui e vou ficar imaginando Jesus sentado nela. Porque aí eu falo, me sentindo menos doido. Eu falo e eu acho que ele está ali. Até hoje, pastor, eu não ouvia dizer nada para mim não, mas eu fico falando. E tem hora que eu paro de falar e fico só ali, ele ali, eu aqui. E tem sido muito bom. E o pastor disse, que coisa linda, rapaz, muito feliz com isso. O pastor orou por ele, entregou a Eucaristia, foi embora. Passaram alguns dias, ele recebeu uma ligação e disse que ele tinha falecido. Aí o pastor ligou para a menina e disse, olha, soube que seu pai faleceu, como é que vocês estão? Estão precisando de alguma coisa? Aí ela disse, seu pastor, está tudo certo, graças a Deus, meu pai foi em paz, foi na bênção, eu soube que o senhor foi lá, eu estive lá também, ele me disse que me amava, ele estava pronto, graças a Deus está tudo certo. Só teve uma coisa que a gente não entendeu, pastor. Aí ele, o que foi? É que assim, a enfermeira quando chegou no leito e viu que ele estava morto, achou estranho, porque não estava a cadeira junto da cama dele, a cadeira estava toda inclinada, colada na cama, e ele dormiu com a cabeça lá na cadeira. E o pastor disse, minha filha, louve ao Senhor, seu pai morreu nos colos de Jesus. A minha oração é para que a sua vida seja no colo de Jesus, e a sua morte seja no colo de Jesus, cada momento seja no colo de Jesus. Não é sobre um texto para você decorar, não é sobre uma regra de como falar, não é sobre se você vai ouvir a voz audível de Deus ou não, ainda que eu oro para que você ouça. É sobre você se relacionar e ter colo de Deus. É sobre em todos os momentos, você ainda que calado,
sinta a presença de Deus como o melhor amigo do seu lado. Amém? Nós vamos cantar o Pai Nosso e nós vamos dizer que dele é o reino, dele é o poder, a glória, a majestade, tudo é do Senhor. Amém?